Opa! Então, na aula passada a gente montou esse dashboard, né? Então, agora eu vou dar uma organizada nele, antes da gente publicar. Eu vou deixar a informação de vendas só nesse, e nesse vou criar um aqui de produtos. Vou dividir as coisas aqui. São duas áreas diferentes. Então, aqui está a parte de vendas. Eu vou fazer o seguinte, vou transferir isso daqui. Então, Ctrl X aqui, Ctrl V aqui. Informações de vendas. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Produtos. E eu tenho minha soma de valor total, né? Vou dar o nome aqui também. Passar o valor total. Vou criar um outro card. Para ter uma quantidade. O valor total e outra quantidade. Quantidade. Também posso pôr aqui em produto a quantidade. Vendas por cidade. Pode colocar o cliente também, né? Cliente, quanto foi que cada cliente comprou. Só um outro visual aqui. Estilo diferente aqui. Aqui, Fernando Linhas. Mais fácil de ver. Um pouquinho os valores aqui também para ficar mais fácil. Esse é vamos dizer que esse é o visual. E o de produtos aqui, eu vou colocar a informação de produto aqui do lado. Nome do produto. Categoria. Beleza. Vou colocar quantidade vendida. Mas eu vou colocar só por categoria aqui, que a gente já tem aqui, né? De produto, categoria A e B aqui. A gente pode montar até um gráfico de pizza daqui que dá para ver bem. Beleza. O produto vai ser esses dados aqui. E de vendas, esse. Tranquilo. Salvar aqui de novo. E aqui a gente consegue. A gente já fez essa parte aqui, né? Então a gente já consegue fazer a publicação para o Power BI, o Power BI Service. Então vamos lá fazer a publicação. Vou voltar aqui. Então a gente já sabe que publicar aqui, né? Nesse ícone. Vou publicar para o expediente que de vendas. Publicando. Aqui está montando, né? Fazendo o dataset. Dataset que é o conjunto de dados. A conjunto de dados é composto de tabelas e um modelo aqui, né? Que essa informação vai para lá como se fosse o dataset, que é esse conjunto de dados que a gente está utilizando. Essas tabelas aqui, o relacionamento entre elas, que é chamado de modelos. E o visual, que é o report, né? Que é essa parte aqui visual.
Entendi. Então vamos lá ver no Power BI Web. Está aqui o Power BI Service, né? Ou o Power BI Web. No vendas, ó, ele colocou aqui, ó, o relatório, report, é, relatório, e o conjunto de dados, dataset. Aqui é para a gente, lá aqui no PowerPoint, eu coloquei para a gente se acostumando com os ícones, né? Ó. No caso que a gente está vendo, são esses dois aqui, né? Já na, já na web, né? Beleza? Mas vocês percebem que não tem um dashboard, né? Não vai dashboard, porque dashboard você só pode criar na web, né? Lá no Power BI Service. Então vamos lá continuar aqui. Tá, beleza. Tá aqui. Então se a gente abrir aqui o report, né, o relatório, vai ser a mesma coisa que a gente vê lá no desktop. Olha aí. Beleza? Você vem aqui no Workspace, ó, ele vai ter o relatório e o conjunto de dados. Ele não tem fluxo de dados, né, que é o workflow. O workflow só tem na web também. Lá no desktop ele tem o Power Query. E painéis ele também não tem, né, que é o dashboard. Ele também não vem, porque só tem aqui no service. Mas aqui o que a gente pode fazer? Beleza, a gente viu que veio conjunto de dados também. Conjunto de dados. Tá aqui, ó. Ele as três tabelas, né? É a questão do modelo, né? Tem a tabela e o relacionamento dela, que é o modelo. Beleza. Vou botar aqui os dois arquivos. Relatório com de dados. E como é que a gente cria o dashboard, né? Esse aqui, ó. Veio esses dois. Como é que a gente cria esse? A gente pode vir aqui, ó. Novo. Dashboard, né? O painel. A gente coloca o nome para o painel. Exemplo 1. Aproveita ali, exemplo 1. Criar. E aqui, ó. Então, aqui eu posso vir, ó. Adicionar um bloco. Posso colocar uma caixa de texto, por exemplo. Adicionar um bloco. Uma caixa de texto, uma imagem, né? Passar. Dashboard, venda. Com o tamanho aqui, né? É o 20, por exemplo. Faz a questão na parte de se tiver algum detalhe, né? Vamos só clicar aqui mesmo. A gente pode movimentar aqui, pode criar layout móvel, né? E aqui a gente pode adicionar informações, né? Conteúdo relacionado, relatórios. Beleza? Então aqui tem várias opções, né? Aqui eu coloquei só como se fosse um título. Ele tá ficando pequeno aqui a tela. Pronto, ficou maior. Agora, se eu quiser adicionar algum relatório no meu painel, eu posso vir no relatório.
Por exemplo, eu quero que apareça essa informação lá no meu dashboard. Então, eu venho aqui nesse visual e clico aqui no fixar visual. Selecionar o dashboard existente, exemplo 1. Se eu mandar fixar aqui, ele vai lá para o dashboard. Tá vendo? Aqui, ó, posso colocar aqui embaixo. Aqui é só um título, né? E o de baixo aqui já tem a soma, a quantidade de venda, por categoria. Eu quero também, essa daqui eu não quero. E aqui no de vendas eu quero que apareça esse visual aqui. Então, vem aqui, ó, fixar visual, ficar o painel existente. Pode criar um novo, mas no caso que a gente vai criar no existente, por exemplo, vamos fixar. Ele foi lá para o dashboard. Vou aqui de novo. Posso vir aqui, mudar o layout, esticar isso aqui. Vou criar mais, vamos ver aqui. Eu quero no relatório aqui e apareça a quantidade de venda. Valor total aqui, ó. O título ele não vai, né? Mas os visuais ele vão, né? Eles vão, né? Fixar visual, ele vai pedir onde quer colocar, fixar, e para o dashboard. Colocou aqui, a gente arrasta para cá, arruma aqui, ficou legalzinho aí. Então, pessoal, isso aqui é o conceito de dashboard. Então, aqui, por exemplo, se eu estou aqui, eu quero saber detalhes disso, eu clico aqui, ele vai abrir o relatório. Então, dashboard é algo fixo, né? Que na hora que você clica aqui para detalhar, ele vai procurar o relatório que ele está associado, né? Entende? Aqui, ó, esse daqui. Vou aqui, vai para detalhe, ele vai lá no relatório. O dashboard é só um visual centralizado ali, né? Ele é oriundo desses relatórios. Então, assim é que monta um dashboard. Aqui a gente também pode fazer perguntas por dados, né? Show, mostrar a mínima quantidade. Ele já vai e mostra aqui, a quantidade mínima foi essa. E assim tem várias opções aqui, né? Só quis mostrar para vocês que dá para fazer essas pesquisas também, né? Fazer uma pergunta sobre os dados. Vocês podem explorar mais isso aqui. É a média de quantidade, quanto é? Eu já te mostro aqui, ó. Você pode fazer perguntas nos dados, né? Beleza? Então aqui é como cria um dashboard. Então se a gente for lá no Workspace agora, de vendas, tá aqui o dashboard, ó. O íconezinho. Então a gente fez os três aqui, ó. Dataset, relatório, que veio do Power BI Desktop, a gente publicou para cá. E o dashboard que a gente criou aqui no Power BI Web. O dashboard ele referencia os visuais que estão no relatório, né? Se eu quiser abrir aqui, quero mais detalhe, clico, ele vai para o relatório. Tá vendo que ele muda para o relatório aqui, né? Está aqui o visual. No de vendas, né? Por exemplo, se eu for naquele outro que é esse aqui, que é de produto, né? Se eu clicar aqui, vai abrir o de produtos, o relatório, na aba de produtos, onde está o meu visual, que eu fixei. Beleza? Então é assim que você cria os dashboards no Power BI, o Web ou Service, né? Beleza, pessoal. Dito isso, eu vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a gente precisa a planilha lá de vendas, né? Vai acontecendo vendas durante os dias e eu vou querer atualizar essa planilha. Deixa eu só abrir aqui ela.
Cadê? Cadê? A tela de vendas. Aparecer para vocês. É assim. Pronto. Aqui está a tabela de vendas. E ela tem. Vou até colocar a quantidade, né? O somatório. O total. 242.451.952. É justamente aquele valor que está lá, né? 0,5. Aqui. Eu vou adicionar mais uma linha, mais uma venda aqui na minha planilha. São 600 aqui, né? Vou replicar a mesma coisa aqui. Só que com a data aqui, também dia 21 mesmo, não tem problema. Aqui é 600. Beleza, adicionei essa linha aqui, vou salvar. Tranquilo? Salvei. Se eu for aqui agora e der um atualizar, que é o desktop, né? Aqui ele atualiza. Viram que ele mudou, né? 246 já, 460. E se eu for lá no web? Vou direto no relatório, para ter a mesma informação. Essa daqui, se eu der um atualizar aqui, vamos dar um F5 aqui. Aqui, ó. Atualizar os usuários. Aqui ele não muda. Não muda. Por que que não muda? Eu comentei até na explicação aqui, né? Nessa daqui. Quando está aqui, ele não tem conexão direta com a fonte de dados. Precisaria de um gateway, né? Que seria uma configuração da máquina, né? Que faz a ligação do Power BI Service com o data source, né? A fonte, a origem. Só que isso não é uma boa prática, né? Você ter na tua máquina um programa que comunica com o Power BI Service, mas, por exemplo, vai que tá na máquina de uma pessoa que sai, né? Tá, a máquina dá problema, a máquina desliga, então essa comunicação fica falha. Então ela não é uma boa prática, então eu não vou falar sobre Power BI Gateway aqui, né? E vou mostrar as melhores práticas nesse sentido, certo? Mas existe isso, muita gente utiliza, mas tem muita falha, né? Então vamos mostrar aqui a forma ideal, certo? De fazer. Então, a gente está aqui com o nosso dashboard, nosso relatório, né? E dashboard também que a gente criou. Só que não atualiza quando a gente atualiza a fonte. Aqui atualiza. A gente viu lá, né? No Power BI Desktop que atualizou. Mas aqui não atualiza. Como é que atualizaria aqui? Se eu publicasse novamente o Power BI Desktop, certo? E a gente aqui não vai utilizar o Gateway porque não é uma boa prática, né? De ficar instalando algo numa máquina que faz a ponte entre o data source e o Power BI Service. Mas existe o gateway que faz justamente isso, né? Então você configura no gateway lá o seu data source e aponta lá no Power BI Web que quer usar aquele gateway ali. Então, no caso aqui, se eu colocar na minha máquina, ele vai passar pela minha máquina para
pegar dados da fonte de dados e levar para o Power BI Service. Só que isso aí não é uma boa prática, certo? Que vai ficar numa máquina local. E a gente vai ver aqui durante o curso como é que seria essa boa prática. E como é que eu resolveria isso daqui, nesse caso aqui, né? Como é que eu atualizaria lá? Ou usando o Gateway, que a gente não vai usar aqui, ou atualizando o Power BI Desktop. Então, a gente atualizou no Power BI Desktop. O Desktop aqui está atualizado. Para esses valores para o Power BI Web, eu teria que publicar novamente, né? Nesse cenário atual, como é que poderia ser feito, né? Ou através do Gateway na máquina, que a gente não vai fazer, não é uma boa prática, ou publicar novamente. Se eu publicar novamente, tem os dados para lá atualizados. Mas uma coisa que eu também disse para vocês, vou mostrar aqui, você pode editar esse relatório aqui mesmo, né? Aqui no... Pode vir aqui editar. Tá vendo que ele abriu aqui como se fosse o Power BI Desktop? Aqui você pode editar. Não quero mais assim, eu quero agora que seja no formato, desse formato. Eu quero que seja desse formato, quero que seja assim, quero que seja assim, né? É o mesmo, né? Quero que seja no formato de funil. E a gente pode mudar, beleza? Eu tinha comentado para vocês, vocês conseguem editar aqui, né? Então, aqui mesmo no Power BI Web, vocês conseguem editar. Eu vou salvar aqui. Beleza. É só que, mais uma observação, né? Quando você muda o layout aqui, produtos também aqui, vou mudar aqui de rosto aqui, por exemplo, né? E esse aqui eu vou colocar como se fosse, vou só mudar o posicionamento, né? Com as horizontais aqui. Beleza? Vou salvar também. Mudou. Então, mudei meus dois visuais, né? Mudei esse visual, mudei esse. E aqui no meu Power BI Web tá no meu Power BI Desktop tá do mesmo jeito ainda, né? Se eu vir aqui mandar atualizar, ele não vai trazer aquelas informações lá, né? Ele não muda o visual. Então, uma vez que eu mudei lá no meu Power BI Desktop, desculpa, no Power BI Web, as informações ficam lá, né? Se você quiser pegar essas informações e levar para o desktop, você tem que baixar o visual. Você consegue também fazer o download ao baixar esse arquivo. Então ele baixa o PBX, aí vai essas alterações, você edita lá no Power BI Desktop. Beleza? É só essas dicas aqui que eu estou passando, que eu tinha comentado na apresentação, né? Que você pode mexer por aqui também. Você pode editar por aqui. Beleza? Então, dito isso, pessoal, para atualizar aqui, né, que está desatualizado, ou é pelo Power BI, lá o Gateway, né, do Power BI, você instalaria na máquina, né? Não é uma boa prática, a gente não vai fazer aqui, mas tem essa opção. Então, se caso você prefira fazer dessa forma, você pode instalar o Power BI Gateway, né? E fazer esse link entre a sua fonte de dados e o seu Power BI Service. Muita gente faz isso, mas é perigoso. Eu já vi casos que a pessoa saiu da empresa, estava tudo na máquina dela. Aí a pessoa mesmo formatou a máquina. Ainda mais não foi por maldade, né? Acabou esquecendo de que o Gateway estava na máquina dela, dessa pessoa, e perdeu todos os links das planilhas que tinha na máquina, né? E aí teve que refazer tudo, né? Então, quando foram refazer, fizeram já do modo correto, né? Que a gente vai mostrar aqui como seria uma forma. Ou então, né? Tem essa forma. Ou então você pode pegar
essas informações aqui que está atualizado no Power BI Desktop e publicar novamente. Vou fazer isso. Publicar, vai mandar salvar. Depois de vendas. Você já tem um conjunto de dados, por exemplo, no Power BI, substituição, ok. Poderá afetar o relatório no dashboard. Tudo bem, manda substituir. Entendi. Publicou, né? Vamos lá no Power BI Web. A gente tinha feito essas alterações, né? Dá um F5 aqui. Atualizar. Ó, você vê que mudou, né? Ó, 46. Aqui já mudou os valores. Na hora que você publica, aí sim, ele vai de novo os dados, né? Ele faz o conjunto de dados novamente e manda o conjunto de dados, né? Mas ele não consegue pegar diretamente da origem, né? Aqui no Power BI Service. Beleza? Então tem duas formas de fazer, né? Desse formato. Ou você cria o gateway ali na sua máquina para poder fazer a ponte entre a sua planilha, por exemplo, aí, né? E o Power BI Service, ou então você publica novamente. Beleza? Mas não é uma boa prática, né? Ficar, toda vez que alguém alterar na planilha, você vai lá e publicar o seu Power BI desktop lá para a web, né? Isso aí não faz sentido. Tem que ter uma forma automática. A pessoa atualizou lá, aqui já consiga ver essas informações. E é isso que eu vou mostrar para vocês a melhor prática de fazer, né? O Cacheway é uma forma, mas não é a melhor forma, né? A melhor forma é através de Dataflow. Beleza? Então era isso, pessoal. Essa aula era nesse sentido. Vou mostrar para vocês como publica. Então a gente publicou, a gente colocou no Workspace, a gente criou um dashboard, a gente viu o conceito de dashboard. Aqui, no, aqui não viu o valor total ainda. É só questão de atualização aqui. Ah, porque tem que atualizar o conjunto de dados aqui. Ó. Tem conjunto de dados. Conjunto de dados. Atualizar agora. Ver se vai mudar aqui. Então, configurações. Dados. Consultas. Vou só fazer o seguinte, vou mandar atualizar aqui. 5. Cadê a 5 da página, né? Toda aqui. Poderia ser só aqui, né? Tá aí, ó. 2,46. Atualizou, né? Poderia ser só ali no canto, pessoal. Eu acabei fazendo tudo, né? Então tá aqui o de venda, tá aqui os três. A gente viu aqui como cria o dashboard. Então daqui eu consigo ir para o visual, né? Para o relatório. Então o dashboard tem o conceito de centralizar ali, mas são informações fixas que apontam para relatórios. A gente viu também que você consegue editar o Power BI aqui, né? Não precisa ir sempre lá no desktop para mudar algum layout, alguma coisa. A gente consegue mudar aqui. Mas vocês perceberam agora, pessoal, que ele mudou o layout novamente? Ele voltou para como estava antes. Por quê? Porque a gente publicou de novo. A gente publicou o que estava lá no desktop. Né? A gente tinha mudado no web, né? Mas na hora que você publica de novo, ele vai o que você publicou. Então ele mudou lá as alterações que a gente fez. Então ainda tem isso, né? Se você publicou, mexeu lá no web, e depois você teve que publicar de novo aí os dados atualizados, por exemplo, ele vai desfazer o que você fez lá, né? Vai ficar a versão que estava no seu desktop.
Então, são boas práticas. Eu estou mostrando o que, que pode acontecer, né? E vou mostrar uma boa prática para vocês aí durante esse módulo, né? Beleza? Então, aconteceu isso também. Voltou ao layout normal, né? Ele atualizou o número, mas voltou ao layout que estava antes, né? E aqui você pode editar como a gente viu, né? Pode mudar aqui como se fosse lá no Power BI Desktop. Beleza? Então, essa aula de hoje era isso. E a gente volta aí com mais informações e com as boas práticas. Beleza? Então, evite gateway local, pessoal. Isso pode dar dor de cabeça aí. Beleza? Valeu!